Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos liberar e destravar sobrenatural na tua vida, família e tudo que envolve o teu nome. Nós oramos por respostas, por oportunidades, por milagres e por uma intervenção sobrenatural do Senhor na nossa vida. Aquilo que levaria anos, que aconteça em dias. Oramos por uma aceleração divina no nome de Jesus Cristo na nossa vida. Senhor, e pedimos tua bênção, pedimos o renovo de forças, e todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, que seja curado. Em o nome de Jesus Cristo, que toda enfermidade renda-se ao poder de Jesus Cristo, renda-se à ação sobrenatural do nosso Deus. Senhor, toque com teu poder agora. Em o nome de Jesus, toque-os com teu poder, Jesus. Toque-os com teu poder. E damos bem-vindo ao Espírito Santo nessa noite, aqui dentro da nossa casa. Amém e amém. Que Deus te abençoe, que alegria poder estar junto com você. E hoje eu tenho uma palavra muito quente, uma palavra que vai te abençoar muito. Então eu quero pedir a você que está entrando aqui nessa oração, que já deixa a sua curtida para que o YouTube mande para mais pessoas e que você compartilhe com amigos, com parentes, com pessoas próximas. Se você tem redes sociais, compartilhe nas suas redes sociais. Eu quero que essa palavra ela possa ajudar você a vencer a manipulação de outras pessoas. Há pessoas que são manipuladoras e a gente não vê. Elas tentam jogar com nossas emoções. É por isso que temos que ter sabedoria de Deus. Temos que ter a graça, o favor do Senhor, para podermos viver o que o Senhor planejou. O teu propósito, ele é algo extraordinário de Deus. Mas se você não souber eliminar certas coisas que eu julgo como atrapalhos, eu julgo isso como um impedimento para que você viva plenamente o seu propósito, se você não aprender a identificar e tirar isso, você não consegue viver tudo que Deus tem para a sua vida. Então é muito importante essa palavra de hoje. Eu me debrucei nessa palavra, entendi que eu precisava ministrar essa palavra para você e eu sei que essa palavra vai fazer a diferença. Amém? E se você está aqui pela primeira vez nessa oração, te inscreve aqui no canal. Só vai ser bênção na tua vida e nós estaremos orando por você também em nome de Jesus. Eu quero começar com um testemunho para glorificar o nome de Jesus da Gláucia. Ela escreveu assim: a paz. Eu tenho vários testemunhos. Cura de um câncer de mama, minha nora engravidou, minha filha foi curada da depressão e houve várias outras curas, articulações e coluna. Obrigado. Que Deus continue abençoando sempre você e a sua família. Deus é fiel, Gláucia. Jesus Cristo cura. Ele é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. E se você chegou aqui nessa oração com um problema de saúde, coloca aqui nos comentários, nós vamos orar por você. Eu não curo ninguém, mas Jesus cura. Ele pode todas as coisas, Ele é Deus vivo, poderoso, Ele é o mesmo, Ele não mudou, Ele continua operando milagres. Em Gálatas capítulo 5, verso 1 diz: permaneçam firmes na liberdade para a qual Cristo nos libertou e não se submetam novamente a um jugo de escravidão. Hoje eu quero falar como definir limites em sua vida. Guarde essa palavra, como definir limites em sua vida. A Bíblia diz que Deus nos chamou para a liberdade e não para vivermos debaixo de um jugo. Deus não quer que nada para mim seja um jugo. Deus quer que eu viva livre, liberto. Deus quer que eu possa desfrutar da jornada e desfrutar dele, da sua presença. E o que mais nós vemos hoje são pessoas que são manipuladoras ao extremo. Manipuladoras dentro de casa,
manipuladoras no trabalho, manipuladoras na igreja. Pessoas que têm como hábito controlar outras pessoas. Aí você diz assim, não, mas ninguém me controla. Talvez você não veja, mas muitas pessoas estão sendo governadas e dominadas por pessoas que muitas vezes têm um perfil dominante, têm um perfil manipulador. E isso é tão triste quando as pessoas não entendem que Deus as chamou para serem livres, para serem libertas. Tem um sonho que eu já compartilhei aqui nas minhas lives que eu tive, onde eu vi muitas pessoas em prisões. Essa é uma prisão de vários andares e dentro do meu sonho eu tentava ajudar aquelas pessoas e eu abria os lugares, as celas que eles estavam e eles fugiam daquelas prisões. E quando eu pensei que já tinha saído quase todo mundo, eu olhei para baixo e tinha um menino sentado, muito sujo, com a cabeça raspada. E eu disse para ele, você não vai fugir, eles já estão chegando, eu disse para ele, e ele disse para mim que ele não podia fugir, e ele falou o país que ele era, e eu disse para ele, não, mas você pode, ele disse, não, eu não posso sair daqui. Há pessoas que elas colocaram na cabeça que elas não podem se libertar de certas coisas. Elas colocaram na cabeça, o diabo construiu uma fortaleza dentro delas, e elas se veem presas a um relacionamento, presas a um ambiente, e não conseguem viver algo novo, porque estão sendo governadas, estão sendo manipuladas. O que você vai permitir na sua vida? Essa é a pergunta. O que você permite e o que você não permite? Tem coisas que a gente está sendo muito permissivo e está se deixando ser controlado. Tem coisas que você não pode se deixar ser controlado, você não pode deixar o inimigo, ele de alguma maneira entrar e perturbar a sua vida. As pessoas vão se aproveitar de você, se você não tiver um limite e deixá-las saber que não podem. Enquanto você não aprender a dizer não, elas vão continuar testando você e cada vez mais tentando, manter você num lugar de prisão. É por isso que eu entendo que Deus, Ele nos chamou para a liberdade. Inclusive a liberdade de dizer não. Dizer não, eu não aceito, eu não quero, eu não posso, eu não vou. Dizer não é um poder, assim como dizer sim. Há pessoas que não se posicionam. Elas deixam as pessoas fazerem delas gato e sapato, como se diz. Por quê? Por que você aceita isso? Por que você se submete a isso? Nós temos que colocar limites. Até onde vai o limite de um pastor com uma ovelha? Até onde vai o limite de um patrão com um funcionário? Até onde vai o limite de um marido com uma esposa? Ou de um pai com um filho? Até onde vai o limite, de uma pessoa da sua família que está sempre exigindo as coisas de você? Está sempre colocando, pressão em cima de você? E você tem que sair, largar tudo as suas coisas para ir atender essa pessoa que não faz nada por você, que não te ajuda em nada, que não quer saber se seu filho está vivo ou está morto. Tem pessoas que exercem um grau de encantamento, de manipulação terrível. E há pessoas que estão escravizadas por isso. Há poucos dias atrás, uma pessoa disse assim, vem cá, eu preciso que vocês venham aqui na minha casa. E então a gente disse, olha, a gente não consegue ir na sua casa, estamos distantes da sua casa, mas com certeza deve ter algum pastor que pode ir na sua casa. Peça para algum pastor da sua cidade ir na sua casa. E essa pessoa disse assim, não, mas se Deus mandar vocês, olha só, se Deus mandar vocês, vocês têm que obedecer. Em outras palavras, ela estava dizendo que Deus havia mandado a gente ir, mas Deus não falou conosco. Ou seja, não é de hoje que as pessoas tentam, de alguma maneira, exigir as coisas, e isso sempre acontece.
as pessoas tentam muitas vezes usar o nome de Deus para tentar oprimir, e isso é perigoso. E se você não souber dizer não, se você não tem um conhecimento, um discernimento, você se sente culpado e você, sabe, dá um jeito de ir, dá um jeito de fazer, só que aquela pessoa, ela está usando de manipulação com você. Não aceite ser manipulado por nada, nem por ninguém. Você é livre em Jesus Cristo para dizer não. Você é livre em Jesus Cristo para dizer para a pessoa: procure um pastor próximo e peça ajuda para ele. Você é livre, sabe, para dizer: olha, eu não posso fazer isso que você está me pedindo, porque há pessoas que mantêm outros debaixo de um nível tão pesado de perturbação e de manipulação, que parece que a pessoa depende dela. Não, se você não fizer isso, então você vai ser despedido. É uma pressão em cima daquela pessoa a todo momento, e ela acaba se submetendo, e você sabe do que eu estou falando, ela acaba se submetendo a coisas dentro do trabalho que ela não precisa se submeter. Você tem que aprender a dizer não. Para muitas pessoas é difícil dizer não, mas é necessário. Alguns anos atrás, a minha esposa tinha uma amiga, e essa amiga era perturbada. Era muito perturbada, porque era o tipo de pessoa que exigia da minha esposa atenção, exigia que a minha esposa ficasse até alta madrugada, conversando com ela, ajudando ela nos problemas dela, pagando as contas dela. Até que chegou um momento que eu disse: deu, agora vamos encerrar isso. Porque a pessoa fica, sabe, atrás de um telefone o tempo todo se vitimizando, o tempo todo oprimindo. Cada um é responsável pelas suas contas. Cada um é responsável pelas suas contas. Cada um é responsável de, sabe, de trabalhar, de cumprir os seus compromissos, de sustentar os seus filhos, de sustentar a sua casa. O seu patrão, ele não é responsável de pagar as suas contas. Quem tem que pagar as contas é você. O seu pastor não é responsável de pagar as suas contas, é você que tem que pagar. Não é a sua amiga, não é o seu amigo que é responsável de pagar as suas contas. Cada um de nós é responsável por aquilo que temos como compromisso na nossa vida. E eu dei um basta. Você sabe, o espírito jezabélico, que é algo que está descrito na palavra, a Bíblia diz que Jezabel manipulava Acabe. Eu já vi isso muitas vezes acontecer em batalhas espirituais dentro da igreja. Batalhas espirituais, porque Jezabel exercia um governo de manipulação sobre Acabe. E ele estava no trono, mas quem governava era ela. Ele estava sentado no trono, era o rei que foi escolhido, mas quem governava era ela. Ela mandava em tudo, ela governava tudo. Nós temos que ter cuidado com pessoas que tentam governar sobre outras pessoas. Pessoas que tentam, sabe, manipular e usar uma autoridade que não lhes pertence. Não lhes pertence, mas elas tentam, sabe, de alguma maneira, exigir. Não aceite ser, de alguma maneira, preso ou amarrado a esse tipo de comportamento. Você tem que aprender a dizer não. Aprendi a ter cuidado com as manipulações espirituais das pessoas. As pessoas tentam manipular em nome de Deus. As pessoas tentam manipular, sabe, inclusive você. E não é o tipo de coisa que você tem que deixar. Há poucos dias atrás, quando eu estava fazendo um evento até, uma pessoa, ela foi muito desrespeitosa com a minha equipe, grosseira, sabe? E ela quis exigir um aconselhamento comigo. Eu não me nego para aconselhar ninguém, mas eu tenho uma agenda. Eu atendo pessoas do Brasil e do exterior. Muitas vezes eu estou em videochamada, sabe, com pessoas que são extremamente importantes, extremamente ocupadas. Então, se eu pudesse atender todo mundo,
Eu atenderia, mas eu não consigo. Eu não consigo atender todo mundo. E às vezes as pessoas não entendem. E elas querem passar por cima, sabe, do que tiver que passar e exigir certas coisas. Eu sei dizer não. Eu aprendi a dizer não. Por quê? Porque cada um tem seus compromissos, cada um tem sua jornada de trabalho e cada um tem suas responsabilidades. Eu tenho responsabilidades hoje, muitas responsabilidades. Então, eu preciso seguir uma agenda. Eu tenho que seguir as coisas como tem que ser. Caso contrário, eu vou ter problemas na minha própria vida. Agora imagina, eu estou dormindo na madrugada, eu já durmo cerca de 5 a 6 horas por noite. Aí uma pessoa na madrugada me liga e me pede aconselhamento. Na madrugada, enquanto eu estou dormindo, eu já não durmo muito à noite, né, por causa dos meus compromissos. Às vezes eu tento dormir um pouco mais, até por causa da nossa saúde. Mas a pessoa, sabe, incomoda e diz assim, não, você tem que acordar, você precisa fazer isso, esse é o seu trabalho. Não, eu não trabalho para você, eu trabalho para Deus. Ou seja, se eu não estabelecer alguns limites, as pessoas passam por cima. Você tem que estabelecer limites, certo? E às vezes você vai ter que dizer, não, eu não posso fazer isso, fulano pode fazer por você. Você tem que entender isso, a Bíblia diz uma coisa, em 2 Coríntios 9:7, cada um contribua conforme determinou no coração, não com pesar nem por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Esse versículo fala de contribuição financeira, mas ele também fala de outros tipos de contribuição, inclusive do seu tempo. Toda pessoa que contribui, ela precisa, como está escrito aqui, não com pesar nem por obrigação, mas de coração. Deus ama quem dá com alegria. Deus ama quem dá com alegria. Deus ama quem dá com alegria. Deus ama, Deus tem prazer com quem dá com alegria. Ou seja, você vai servir a Deus, sirva com alegria, não sendo pressionado por todo mundo. No seu trabalho, você tem que trabalhar com alegria. Não está bom para você? Peça as contas, vá para outro lugar. Se Deus lhe dirigir assim, faça, se não, aguente. Mas você tem que entender isso, que você é livre, inclusive, para pedir as contas. Você é livre para não aceitar mais uma condição da cidade que você mora e mudar para outro lugar. Deus te dá certa liberdade. Ou seja, às vezes a gente pensa que a gente está obrigado a uma coisa. Não, você não está. Você é livre por meio de Cristo Jesus. Então ouça a Deus e viva o extraordinário de Deus. Não por peso, não por obrigação, não porque, sabe, alguém está me oprimindo ou está, de alguma maneira, exercendo um peso em cima de mim. Não, tem que ser com prazer, tem que ser com alegria, porque se não for assim, é melhor você, sabe, se retirar. Então as coisas precisam ter limites. Eu não posso estabelecer limites em uma pessoa que quer beber desenfreadamente. Uma vez uma mulher chegou e disse assim, tá aqui o meu marido, ele não quer parar de beber, você precisa fazer ele parar de beber? Eu disse, não. Eu não posso estabelecer limites na pessoa. Eu tenho que estabelecer limites em mim e não nos outros. Fulano, a partir de agora você não vai beber mais? Não. É uma decisão dela. É uma decisão dela. E há pessoas que perdem seu sono, perdem a sua alegria, pensando, puxa, mas sabe, o outro não está fazendo a parte dele, que é a responsabilidade dele, é isso? E por que você está preocupado? Você já ensinou o caminho? Você já mostrou para essa pessoa o que ela tem que fazer, mas ela mesmo assim quer continuar sendo ruim para ela mesma? Então, tudo que você tem que fazer é orar? Eu não posso estabelecer limites sobre o outro, eu tenho que estabelecer limites sobre mim. Entenda isso, eu tenho que estabelecer limites sobre mim. Eu não posso exigir sobre o outro, eu preciso estabelecer limites sobre mim. Entenda, nós não podemos controlar outra pessoa. Eu posso estabelecer limites para minha exposição, inclusive a coisas ruins. Isso eu não aceito para mim,
então eu não vou mais assistir? Isso vai fazer mal para a minha fé? Isso vai me atrapalhar? Então eu vou sair disso? Você entende como é importante você discernir isso? Nós não podemos fazer pelas pessoas o que é responsabilidade delas. Cuidado com pessoas que você precisa manter elas felizes. Certo? Você não tem que viver para agradar o outro, você tem que viver para agradar a Deus. Pega essa palavra como uma palavra de Deus para a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Eu deixo essa palavra ao seu coração, eu deixo essa instrução. Quero pedir para você que você compartilhe. Eu vou dizer uma coisa para você. Eu sei que os olhos de muitas pessoas se abriram nessa palavra. Eu sei que muita gente aí está entendendo que tem que se posicionar. Tem que se posicionar e não aceitar determinadas coisas. Você é livre em Jesus Cristo. Deus se tornou livre. Você não pode viver, sabe, sendo oprimido. Você é livre, você é liberto. Você é liberto por Jesus Cristo. Escreva aí nos comentários, eu sou livre em Jesus Cristo. Amém? Você é livre em Jesus Cristo e aprenda a dizer não. Amém? Eu sei que essa palavra foi importantíssima para muita gente que está me ouvindo. Por isso eu quero pedir a sua ajuda. Compartilha com o máximo de contatos que você puder. Amém? Compartilhe com o máximo de contatos que você puder. Em nome de Jesus Cristo. E lembrando a todos que toda quarta e sexta-feira, às 6 horas da manhã, aqui agora no canal, eu vou ter um grande clamor, onde eu tiro um tempo maior para orar. Eu tiro um tempo maior para orar. Diminuo um pouco o tempo da palavra, mas tiro um tempo maior para orar. E eu convido você a estar conosco, quarta e sexta, às 6 horas da manhã. Amém? Eu também quero lhe convidar. Domingo agora, esse domingo, eu estarei ministrando em Santa Maria, Rio Grande do Sul, na rua Carlos Ur, número 935. Domingo, 9h30 da manhã. Estarei exclusivamente no culto da manhã, 9h30 da manhã, certo? E eu quero agradecer a todos os nossos parceiros. Eu ontem anunciei que nós renovamos por mais 3 meses o nosso programa de televisão. Gratidão ao Senhor e gratidão a todos os nossos parceiros. Se você quer ser um parceiro do nosso ministério, entre em contato com a minha equipe. Ali no site www.vinicius17.com.br tem todas as informações para você se tornar um parceiro e nos ajudar nessa nobre missão. E se você quer conhecer mais do espiritual, você quer compreender um pouco melhor sobre visões, sobre sonhos, eu vou ter um evento de 5 dias dentro da academia aqui no Global. O que é a academia? É uma escola online. Eu tenho alunos no Brasil e no exterior, que 2 vezes por semana me reúno com todos eles para dar direção às suas vidas e ensinar a eles sobre a voz de Deus e sobre as coisas espirituais. Semana que vem nós vamos ter uma maratona de 5 dias. 5 dias que eu vou estar falando sobre sonhos e visões. Antes de começar a minha oração das 6 da manhã, vai começar às 5 da manhã. Eu vou estar ao vivo. Claro que você pode escutar durante o dia, você não precisa estar ao vivo comigo. Eu vou estar ao vivo porque eu vou responder as pessoas ao vivo. E esse é o horário que eu posso, certo? Então, se você quer se tornar aluno da academia aqui no Global, aqui na descrição desse vídeo tem um link da academia, você pode clicar nesse link ou ir direto no meu site e lá fazer a tua inscrição para a academia aqui no Global, tá bom? Muito bem, deixa eu declarar o Salmo 91. E se você não é inscrito aqui no canal, te inscreve agora, vamos andar juntos. Se você perdeu a palavra que eu ministrei hoje às 9 horas da manhã, escute essa palavra, porque eu falo muito sobre ansiedade e preocupação ali e como se libertar disso, tá bom? Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido.
Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Permita-me orar por você, te abençoar no nome de Jesus Cristo e peço mais uma vez a você que está aí entrando agora nessa live, essas coisas que eu disse aqui para você, você não ouve muito. E eu sei que são coisas preciosas. Deus te chamou para um propósito. Não saia do teu propósito. Aprenda a dizer não para certas pessoas. Aprenda a dizer não. Você serve a Deus. Você é uma pessoa livre. Jesus Cristo morreu na cruz para que você fosse uma pessoa livre, liberta. Não aceite algumas coisas na sua vida. Deus te ama. Deus tem propósito na tua vida. Amém? Não deixa nada, de alguma maneira, exercer uma manipulação, um domínio sobre você que não vem de Deus. Amém? Nós vamos orar agora em nome de Jesus. Eu quero orar pela sua vida e te abençoar. Pai, em nome de Jesus, eu apresento a vida dessa pessoa a Ti e eu peço Teu favor, Tua graça sobre ela, sobre sua família. Tira, Senhor, todo o mal do caminho dela agora e abre seus olhos para que ela aprenda, Senhor, a ser uma pessoa, como está escrito na Tua palavra, livre, aprendendo a dizer não, aprendendo a se posicionar e orando por aquelas pessoas que precisam se responsabilizar pelos seus erros. Ela não é responsável pelos erros de terceiros. Senhor, dá livramento agora. Tira pessoas de toda amarra, de todo tipo de amarra de prisão. E eu oro, Pai, em nome de Jesus, para que haja um destravar do Senhor na vida dela, em todas as áreas. Um liberar do Senhor, que haja uma liberação sobrenatural sobre a vida dela. Que ela seja livre, que ela viva o extraordinário, que todo o mal que tem se levantado contra ela seja quebrado no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Eu oro, Senhor, para que toda enfermidade física, emocional, renda-se a Jesus Cristo, Senhor, envolva-a com Teu poder, que todo câncer, que toda alergia, que toda dor, renda-se a Jesus Cristo, todo problema no sangue, renda-se a Jesus Cristo, todo problema no coração, nos pulmões, nos braços e pernas, renda-se a Jesus Cristo. Senhor, eu oro inclusive pelos pés dessa pessoa, para que haja uma restauração nos pés. Eu oro para que pessoas que têm dores embaixo do pé, esporões no pé, sejam curadas no nome de Jesus Cristo. Jesus, a Tua palavra diz: imporão as mãos sobre os doentes e eles serão curados. Senhor, em nome de Jesus, pela fé, nós declaramos saúde divina, do alto da cabeça até a planta dos pés. Oramos para que tudo que está travado financeiramente, profissionalmente, respostas que estão travadas, negócios que estão travados, que haja uma liberação sobrenatural. Eu oro também pela salvação de toda essa casa, para que entre a glória de Deus nessa casa e que todos tenham uma experiência sobrenatural com Jesus. Meu Deus, que a alegria entre nesse lar, que a paz entre nesse lar, que o renovo entre nesse lar, que a visão espiritual dessa pessoa se abra. Sim, o Senhor me colocou aqui para libertar cativos, para tirar amarras dos presos espirituais. Que essa pessoa receba a vida de Deus agora, que ela sinta a vida de Deus tocando ela. Toque-os, Jesus, com o Teu poder. Amém e amém. Amém, gente querida. Que Deus abençoe a tua vida, que o Senhor te abençoe ricamente. E se você pode, compartilhe com alguém essa oração agora. Que Deus te abençoe até amanhã, 6 da manhã, se Deus quiser. Paz, prosperidade e salvação na tua casa. Boa noite! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida,
família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos transformação total e completa nesta casa, família, nos negócios, em todas as áreas. E pedimos que o Espírito Santo ilumine o nosso caminho, que o Espírito Santo, ele nos guie em todas as coisas, nos livrando do que é cilada, tirando nossos pés de lugares escorregadios e fortalecendo a nossa fé, o nosso ânimo. Senhor, não nos deixa sem resposta, não nos deixa sem direção, guia-nos. Pedimos que o Espírito Santo guie o nosso coração à perfeita e plena vontade do Senhor. Meu Deus, eu oro para que as bênçãos do Senhor repousem sobre essa casa, que essa família seja visitada para a glória de Deus, que haja o toque divino do Senhor na vida dela, na sua família, nos seus projetos. Oramos também, Senhor, para que haja um avivamento dentro desse lar, para que todos conheçam Jesus, todos tenham uma experiência com Jesus, todos sejam salvos. Oramos no nome de Jesus, para que o Senhor fortaleça essa pessoa, que o Senhor deu para ela uma missão difícil, que o Senhor deu para ela um desafio, para que ela seja fortalecida pelo Teu poder. Dá sabedoria para ela, dá graça, abre portas, coloca as pessoas certas no caminho dela. Oramos também por todo aquele que está sendo injustiçado, por todo aquele que está sendo atacado, perseguido, invejado. Proteja, Senhor, as suas costas. Acampa Teus anjos ao redor dele, da sua casa, dela e da sua família. No nome de Jesus, que todos estejam guardados. Também pedimos que a cobertura do sangue de Jesus esteja sobre nós e sobre todas as áreas da nossa vida. Tira nossos pés, Pai, de lugares escorregadios, tira nossos pés, Pai, de lugares de morte. Oramos em nome de Jesus Cristo, pela Tua graça e pelo Teu favor. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa. Estamos no 6º dia do nosso propósito, no 6º dia que estamos orando por uma transformação de vida e sabemos que Deus transforma vidas. Escreve aqui nos comentários: Deus está transformando a minha vida. Amém? Fique firme nesse propósito, porque Deus está agindo. Eu quero compartilhar com você um testemunho que eu recebi da Vilma e ela escreveu assim: A paz. Eu venho agradecer pela bênção recebida na vida da minha filha, que teve paralisia facial. Pedi oração por ela e, graças a Deus, as suas orações, ela está curada, sem nenhuma sequela. Agradeço a Deus e a vocês pelas orações. Deus é maravilhoso. Me chamo Vilma, minha filha é Paula e somos do Rio de Janeiro. A Lucimar também mandou o seguinte testemunho para nós. Me chamo Lucimar, já ouço suas orações há mais ou menos 2 anos. Sofri por muitos anos com uma dor no abdômen. E na campanha Senhor, mostra-me misericórdia, a minha causa é uma emergência. No último dia da campanha, para a glória de Deus, eu fui curada. Nunca mais senti nada. E para a maior alegria, meu esposo, que tinha um vício desde a adolescência, parou, foi liberto. Deus seja louvado e abençoe sempre a tua vida e a tua família. Gratidão. Deus é fiel. Deus é fiel. Deus é maravilhoso. A Ele toda a honra e toda a glória. Jesus Cristo opera milagres. Amém? Eu quero compartilhar com você uma palavra em Hebreus capítulo 12, verso 27. Preste atenção nessa palavra. Diz assim: Ora, esta palavra ainda uma vez significa a remoção das coisas abaláveis como coisas criadas, para que permaneçam as coisas inabaláveis. Pelo que, recebendo nós um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e temor, pois o nosso Deus é um fogo consumidor. A Bíblia diz que Deus remove as coisas abaláveis para que as inabaláveis elas permaneçam. Já parou para pensar como o mundo está mudando? Há alguns anos atrás, você tinha que ir numa locadora para pegar um filme. Há alguns anos atrás, as televisões tinham um tubo grande atrás. Há alguns anos atrás, não tinha e-mail, não tinha rede social. Hoje já temos carros elétricos. Hoje temos carros com uma autonomia extraordinária.
O mundo está em constante mudança. O mundo, ele está mudando a cada dia. No entanto, o mundo não está mudando para melhor. As tecnologias, sim. A ciência está avançando. Graças a Deus, coisas que antes não tinha cura, agora tem cura. No entanto, nós temos visto uma degradação muito grande na moral do ser humano. Nós vemos a briga pelo poder, nós vemos as rivalidades aumentando, o amor se esfriando, pessoas se perdendo, e nós não podemos colocar a culpa apenas no dinheiro, porque a gente sempre diz por causa do dinheiro. Não, tem coisas que não é por causa do dinheiro. Tem gente que conquistou fama, conquistou o dinheiro e ainda se sente vazia, se sente perdida. E isso é o mundo que estamos vivendo, um mundo que está em constante transformação. E coisas que nós pensávamos que não iria mudar, hoje está mudando. E daqui a alguns anos, daqui a 10 anos, nós veremos ainda mais e mais mudanças. E tudo isso, sabe, apesar das mudanças positivas, como eu disse, a degradação do ser humano está cada vez pior. Vemos mais pessoas depressivas, mais pessoas ansiosas, vemos mais pessoas perdidas na vida. Gente que não sabe o que quer, gente que não sabe quem é, gente que não sabe o que vai fazer, gente que está perdida. Pessoas que muitas vezes estão procurando um referencial e não encontram nem dentro da sua casa, nem fora da sua casa. Vemos pessoas se corrompendo por pouca coisa. Vemos homens caindo em falhas que são comprometedoras e destruidoras. Vemos pessoas sem afeição pela família, pelos filhos. E tudo isso são sinais. São sinais de que as coisas estão mudando mais rápido do que nós pensávamos. É certo nós falarmos que Jesus ele avisou sobre tudo isso que estamos vivendo. E apesar de tantas coisas estarem mudando a todo momento, e o que antes tinha valor, hoje não tem mais valor, e vice-versa, existem coisas que não mudam aqui nessa terra. E uma delas é a natureza de Deus. Mesmo que houvesse um ser humano só na terra, João 3,16 existiria. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A natureza de Deus não muda, Ele continua nos amando. Ele continua fiel às suas promessas. Ele continua Deus zeloso, Ele continua sendo um fogo consumidor. No mundo que tudo muda, Deus, Ele continua o mesmo. A Bíblia diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o é eternamente. Sabe, quando eu penso em Jesus, eu quero pensar no Jesus da Bíblia, no Jesus do meu dia a dia. Porque o Jesus da Bíblia e o Jesus do meu dia, do meu dia, eles são o mesmo. Ele operava milagres, Ele opera milagres. Ele trazia paz aos corações, Ele continua trazendo paz aos corações. Ele aliviava a dor do aflito, Ele continua aliviando a minha dor. Ou seja, Jesus é o mesmo ontem. Diante do mundo que passa por transformações a todo momento, algumas transformações são benéficas, outras transformações são terríveis. Nós vemos, inclusive essa semana a gente viu a guerra que existe hoje no mercado, né? No sentido dos preços, as coisas inflacionadas, as coisas com valores altos e cada vez mais aumentando até mesmo a distância social de pessoas. E nós vemos que no mundo onde existem muitas coisas, sabe, que resistem ao seu crescimento, resistem à sua prosperidade, resistem à sua felicidade,
existe um Deus que é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. É por isso que, se você busca uma estabilidade, essa estabilidade só existe em Deus, somente em Jesus. Ainda que tenhamos aflições, certo? Ainda que tenhamos aflições, ainda que tenhamos dias desafiadores e dias que a gente acha assim, puxa, eu não sei como é que eu vou sair dessa. Mas Jesus sempre vence. Eu tenho crido nisso e tenho confessado essa palavra. Jesus sempre vence. Jesus sempre vence. Tudo que eu colocar nas mãos dele, eu sei que eu vou ter vitória. Jesus sempre vence. Ele é maior do que o homem, ele é maior do que as contrariedades, ele é maior do que o que tiver contra nós. Quer ver outra coisa que não muda? O que não muda também é a palavra de Deus. A Bíblia diz: passará céus e terra, mas a minha palavra não há de passar. Ela continua atual. Ela continua atual. Ela estava na boca de Pedro, ela estava na boca de Tiago, e tudo aquilo que eles diziam aconteceu, e quando eles pregavam o evangelho, as pessoas eram curadas, e é esse mesmo evangelho que nós temos e que continua transformando a vida de pessoas e que pode mudar a vida de pessoas. Sabe, hoje me fizeram uma pergunta, e a pergunta que me fizeram é: será que Deus muda a vida das pessoas? Mesmo que uma pessoa não queira, eu respondi sim. Deus muda a vida das pessoas, porque muitas vezes uma pessoa não muda porque o coração dela está endurecido. Às vezes uma pessoa não muda porque dentro dela tem algo errado. Dentro dela tem algo que está fora do alinhamento com o céu. Mas quando Deus começa a trabalhar no coração do homem, Deus muda o coração do homem. Deus tem o poder de trazer essa transformação. Se o mundo tem o poder de se transformar, e infelizmente não se transforma para melhor, mas Deus tem todo o poder de transformar o homem para o melhor, porque Ele pode efetuar essa mudança, Ele pode transformar isso. E sabe, muitas vezes Deus permite com que a gente veja tantas transformações, tantas mudanças ao nosso redor, porque Ele está querendo chamar a nossa atenção. Exatamente, as coisas mudam porque Deus está querendo chamar a sua atenção. E eu vim aqui para liberar essa palavra sobre a tua vida. Deus está querendo chamar a sua atenção, que só Ele muda, só a palavra dEle muda, só Ele transforma realmente a vida do ser humano para melhor, e que não existe caminho melhor do que Jesus Cristo. Você pode ter andado já por vários caminhos, eu sei. Há muitas pessoas que já experimentaram de tudo na vida, sabe? É que nem esses dias eu ouvi uma pessoa falar que não tem como querer mudar a cabeça de uma pessoa de 70 anos, porque ela sabe o que é certo e o que é errado. E é verdade, as pessoas sabem o que é certo e o que é errado, não tem como mudar a cabeça delas. Mas uma coisa nós entendemos, que Deus tem todo o poder de transformar. Deus chama a nossa atenção. Sabe, Deus mostra quando as coisas mudam. Talvez coisas que você não acreditava antes, você acredita agora. Coisas que você via de uma maneira, hoje você está vendo de outra maneira, porque Deus, Ele está falando com você. Deus está chamando a sua atenção. Esse problema com seu filho que você está tendo, é Deus chamando a tua atenção. Tem algo que você como pai tem que fazer, e você também precisa buscar a Deus para lhe ajudar nessa situação. Deus está chamando a sua atenção para que você se volte para Ele. Deus chama a nossa atenção. Deus chama a nossa atenção, Deus nos abre os olhos, Deus se revela a nós, Deus mostra o caminho para nós. Estamos vivendo num mundo cada vez mais perigoso, não está melhorando. Por isso que a Bíblia diz que o coração é enganoso acima de todas as coisas e desesperadamente perverso. Nós temos uma enorme quantidade de conhecimento, mas pouquíssima sabedoria. Em Lucas capítulo 21, verso 25 diz: e haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas e na terra, angústia das nações, com perplexidade. Quando Jesus disse isso, o que o Senhor estava dizendo é que haveria um tempo onde os sinais seriam tão claros, estariam tão claros, tão estampados, que ninguém mais poderia negar que Deus está chamando a atenção do homem.
e nós vivemos dias de tanta impunidade. Vivemos dias onde o homem ele está tão egoísta, tão pensando apenas em si mesmo. E vemos que famílias não têm conseguido manter a unidade, não têm conseguido manter a fé de que irá melhorar. É por isso que nós precisamos de Deus, são os sinais, é Deus nos mostrando o quanto nós precisamos abrir mão muitas vezes de um conhecimento que está envelhecido, para abrir, o nosso coração para a sabedoria divina. A sabedoria divina que transforma, a sabedoria divina que muda a realidade do homem, que transforma, que pode realmente transformar a vida do homem. Nós estamos orando por uma transformação na sua vida muito maior do que tudo que você viveu aqui nesse mundo. Talvez você tenha sido transformado não para melhor ao longo dos anos, mas Deus pode transformar você para melhor. Amém? Por isso eu quero deixar essa palavra, essa reflexão ao teu coração. Eu sei que Deus está falando contigo. Eu sei que o Espírito Santo está dizendo: eu não mudo e nem a minha palavra. Você pode confiar em mim, certo? Eu não sei você, mas tem certas coisas que a gente não abre mão. Por quê? Porque experimentou que é bom? Tem coisas que a gente não abre mão, certo? Por isso, confie naquilo que certamente nunca vai mudar para ser uma coisa ruim. Deus, Ele permanece o mesmo, Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Confie em Jesus. Amém? Glória a Deus. Você recebe essa instrução? Peço que você deixe sua curtida aqui nessa oração e que você compartilhe com 7 pessoas, por gentileza. Manda aí para teus amigos, parentes, grupos de WhatsApp, redes sociais. Me ajude a compartilhar com o máximo de pessoas essa palavra. Glória a Deus. Eu tenho 2 anúncios para você. O primeiro é que amanhã, 9 da manhã, nós vamos ter um grande culto. O endereço da igreja é Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Você é nosso convidado. E 15 minutos antes de começar o culto, nós vamos impor as mãos sobre os doentes, vamos ungí-los com óleo e vamos orar sobre eles. Então, se você está doente, ou se você conhece alguém doente, convida essa pessoa para amanhã estar aqui conosco. Tenho certeza que você vai ser muito abençoado. Amém? E também, o segundo anúncio é que dia 14 e 15, agora semana que vem, segunda e terça, nós vamos ter um seminário chamado Seminário da Intercessão Profética. Ele é exclusivo para quem é aluno da Academia Kingdom Global. Se você não é nosso aluno, você pode se tornar. Os links estão aqui na descrição do vídeo. E você pode fazer 1 mês de academia. Se não gostar, é só você não dar continuidade, certo? Mas eu convido você a participar com a gente. Tenho certeza que esse seminário vai trazer muita clareza. Deus está trazendo um despertamento para que pessoas se tornem guerreiros de intercessão, sejam intercessores na sua casa, sejam intercessores na sua família. É tempo de você se levantar como um poderoso intercessor em favor da tua família. Amém? E se você quiser participar, os links estão aqui na descrição ou diretamente no meu site www.vinicius07.com.br. Glória a Deus. Já compartilhou aí? Já deixou a tua curtida aqui na oração? Glória a Deus. Deixa eu declarar o Salmo 91 aqui e depois eu vou orar por você. Estamos no 6º dia, orando pela transformação da vida. 21 dias de transformação, hoje é o 6º, e estamos firmes no propósito do Senhor. Diz assim o Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito,
para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Já colocou aqui nos comentários seu pedido de oração? Espero que sim. Vamos entrar na presença do Senhor. Pai, em nome de Jesus, graças te damos, porque o Senhor é Deus fiel, é Deus de milagres, é Deus que tem nos surpreendido e tantas coisas maravilhosas tem feito. Senhor, libera do teu poder agora, transforma vidas e corações, e que essa pessoa possa se apoiar na fidelidade de Deus, um Deus que não muda, um Deus que transforma, mas Ele mesmo não muda. Ele não muda porque Ele é em todo tempo fiel, Ele é em todo tempo bom, suas promessas não caem por terra. Ele é fiel e Ele lembra-se de cada oração, de cada clamor. Ele lembra-se do que Ele prometeu sobre as nossas vidas, do que Ele prometeu para as nossas famílias. Sim, a Tua palavra diz, Pai, a Tua palavra diz, eu trago à memória o que me dá esperança. E o que me dá esperança é que Deus não muda, Deus permanece o mesmo. Ele é fiel, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje o será para sempre. Por isso eu apresento diante de Ti a vida dessa pessoa, a sua casa, a sua família. Senhor, fortalece a vida dela, dá graça a ela. Em o nome de Jesus, que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo, toda dor no corpo físico, toda dor emocional, renda-se a Jesus Cristo. Jesus Cristo levou sobre Ele todas as nossas dores. Estamos livres de toda dor. Senhor, eu oro para que o Senhor traga uma transformação na vida dessa pessoa. O Senhor traga uma transformação nesse casamento, na vida deste homem, dessa mulher, do jovem, da criança. Que este lar receba a visitação do Senhor em sua vida. Toque-os com teu poder, Espírito Santo. Toque-os com a tua graça agora, em o nome de Jesus Cristo. Visita cada lar, visita cada família, Pai. Entra, Pai, entra com provisão, entra com milagres, entra com transformação. No nome de Jesus Cristo, nós oramos para que haja uma intervenção do Senhor na vida dessa pessoa agora, uma intervenção na sua casa, uma intervenção na sua família. Movimenta as coisas, Pai, tudo que estiver parado, traga um movimento, Pai, tudo que estiver travado no mundo espiritual, libera, Pai. Eu oro também por causas na justiça, por documentos que estão travados, por negociações que estão travadas, para que haja um liberar do Senhor agora em nome de Jesus. Traga a tua paz sobre a vida dessa pessoa, Pai. Traga a tua alegria sobre a vida dela. Traga um refrigério sobre ela. Dá ânimo novo para ela, Pai, no nome de Jesus Cristo. E a minha oração é apresentando cada pedido de oração ao Senhor. E eu te peço um milagre, uma resposta, uma transformação, em o nome de Jesus Cristo. Oro também para que essa casa seja visitada pelo poder de Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, gente querida. Deus é fiel, Deus é bom, Ele não muda. Amém? A Bíblia diz que não há sombra de variação nele. Que Deus te abençoe. Até amanhã, 6 da manhã, se Deus quiser, estaremos juntos aqui. E não te esquece, nem do culto de amanhã e nem do seminário de intercessão. Paz, prosperidade e salvação na tua casa. Deus te abençoe.